Hello, English Lover! Tudo bom com você? Bom, para você que não me conhece ainda, meu nome é Ariane Freitas. Eu sou especialista em aprendizagem e ensino da língua inglesa e eu sempre tô aqui no YouTube para te ajudar a você ter uma vida mais leve, a você ter uma vida mais saudável, com um aprendizado da língua inglesa através da música, para que você, sabe aquela pessoa que não aguenta chatice? Eu sou essa pessoa que não aguenta chatice, eu não sei você, mas eu não aguento fazer uma coisa chata. Então eu desenvolvi uma metodologia onde eu ensino você inglês de uma forma super dinâmica, super querida, super leve, super divertida, mas ao mesmo tempo muito eficiente. Eu tenho mestrado em aprendizagem e ensino da língua inglesa e isso me possibilitou de desenvolver uma metodologia aí onde você também sai ganhando, pessoa bonita. E hoje a gente vai continuar com a música A Thousand Years. Sabe a música A Thousand Years da Christina Perri, sabe? Do Crepúsculo? Então, a gente vem trabalhando com ela. Semana passada inteirinha a gente trabalhou com ela e hoje a gente vai para a segunda parte aí dessa música, tá bom? Então eu vou explicar para vocês tintim por tintim tudo que a música oferece aí, tudo que você pode aprender através da música, né? Porque as pessoas não entendem muito isso também. Às vezes eu falo assim, ó, pessoa, eu ensino você inglês através da música. Aí a pessoa fala assim, mas você me ensina a traduzir a música? Pensa que assim, ó, o que significa as palavras da música é só um pedacinho, mas a gente usa a música como uma ferramenta para você aprender tudo que você precisa de inglês, inclusive como transpor esse conhecimento aí a hora que você estiver falando em inglês. Por quê? Porque a gente percebe cada vez mais, né? Eu da área de educação desde sempre, sou professora de inglês desde os meus 15 anos, para te falar a verdade. Aí minha primeira aula de inglês foi com 15 anos, comecei efetivamente a dar aula de inglês aos 17, hoje eu tenho 46, ou seja, tem mais de 30 anos de experiência da língua inglesa. E o que a gente percebe? Muitas vezes as metodologias não funcionam, por quê? Porque a pessoa só sabe inglês, mas a pessoa que está te ensinando, mas ela não sabe como é que funciona o processo para você aprender inglês. Pensa que é a mesma coisa assim, ó, eu tenho um vasinho de flor aqui, tá vendo? Ó, eu acabei de plantar sementes nesse vasinho de flor. Então, o que acontece? Pensa que eu não sei nada sobre como plantar essa semente. E aí eu pego e tento fazer o meu melhor. Então, eu pego e aguo esse meu vasinho, sei lá, 3 vezes por dia. E é semente ainda. Eu tenho a maior das boas intenções, não tenho? Aguando esse vasinho 3 vezes por dia. Mas o que vai acontecer? Eu vou apodrecer a semente. E a semente não vai nascer. E isso não vai florescer. Então, se eu não souber qual que é a metodologia, qual que é o processo para que realmente uma semente vire um broto, que depois vai virar um galinho, que depois vai virar uma flor, se eu não fizer isso com o processo correto, por melhor que seja a minha intenção, eu não vou fazer isso aqui virar flor. Eu tenho que saber como que funciona para isso virar flor. E a mesma coisa acontece com a língua inglesa. Então, às vezes você tem a melhor, como é que se diz? A melhor boa vontade do mundo, mas se você não fizer da forma correta, você não vai conseguir chegar à fluência nunca. E foi exatamente isso que aconteceu comigo lá atrás também. Eu comecei a aprender inglês com 9 anos, quando eu tinha 15, eu já era professora no Brasil, como eu te falei, e fui fazer uma viagem, que era a viagem dos meus sonhos pra Disney, e a hora que eu cheguei lá, eu não conseguia entender nada. Por quê? Porque principalmente tinha uma parte do inglês que chama-se Connected Speech, que é a junção dos sons. E eu não sabia isso, eu não sabia nem que existia isso, porque eles embolam tudo, embolam. Você já teve, eu não sei se você já teve alguma experiência de conversar com um estrangeiro aí, ou conversar com um nativo. Eles embolam tudo, como a gente também embola em português. Então, o que eu fiz? Eu percebi que existia esse fenômeno e isso impediu com que eu conseguisse me comunicar quando eu tava lá. E aí eu desenvolvi dentro dessa metodologia também de inglês através da música, essa habilidade para você ir juntando os sons. Então, é fantástico, tá bom? Falando nisso, a gente tá na nossa última semana da nossa Black Lovers Vitalícia. Ó, aqui, ó, tem até a caneca, ó, Black Lovers Vitalícia. Então, é a última semana de matrícula. Então, se você não fez ainda, você faça, pelo amor de Deus, durante essa semana, entre em contato com o nosso suporte. Vai estar tudo direitinho na descrição aqui para você ter acesso pro resto da tua vida, para você aprender inglês com música de uma forma leve, eficiente e mega divertida. Tá bom? Vamos que vamos, então? Vamos tentar ver qual que é a música que a gente vai trabalhar hoje? Então é o seguinte, ó, na semana passada eu trabalhei com vocês com a música A Thousand Years e aqui a gente vai fazer novamente. Espera um pouquinho que eu vou tocar a parte que eu toquei na semana passada aqui também. Espera um pouquinho, deixa eu tentar abrir aqui uma outra janela. Pera. Ah, é que tá tudo aqui, peraí, deixa eu puxar pra cá. Aí, pera.
que eu vou mostrar pra você o que a gente fez na aula passada, tá bom? Tá tudo aqui gravadinho pra você, aqui no YouTube também. Eu sempre tenho tudo certinho aqui no YouTube pra você conseguir acompanhar, tá? Então, a semana passada a gente fez isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente já vai ver a música, a parte que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu colocar o meu microfone um pouco mais pra cá. E aí, conseguir trabalhar aqui com vocês. Ó, vai tentando ver se você conhece essa música. É essa música que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Eu acho que você vai gostar. É assim, ó. Peraí. Deixa eu colocar no lugar certo aqui. É isso aqui que a gente viu na semana passada, ó. Vou mostrar o que a gente viu na semana passada e depois o que a gente vai ver hoje, tá? Tá dando pra ouvir meu violão? Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Essa aqui foi a parte que a gente viu na semana passada, tá? Aí hoje a gente vai ver duas linhas, que é essa daqui, ó. Time stands still, beauty in all she is. Amanhã a gente vai ver I will be brave, I will not let anything take away. E depois de amanhã vai ficar what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. Muito bom, muito bom. Então vamos lá, ó, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Olha lá, a teacher lá no cantinho. Então o que a gente vai ver hoje vai ser Time stands still, beauty in all she is, que vai ficar assim, ó. Time stands still, beauty in all she is. Espera que eu errei. Time stands still, beauty in all she is. Essas duas primeiras linhas, tá bom? Vamos ver o que tá dizendo aqui, então? Time stands still, beauty in all she is. A gente vai ver tudo. A gente vai ver como é que pronuncia, a gente vai ver o que significa, a gente vai ver o que esse S tá fazendo, o que o S não tá fazendo, e assim vai, tá bom? Bom, então o que a gente vê aqui? Eu tenho meu tablet e eu vou escrevendo nele aqui pra vocês, tá bom? Então dá uma olhada aqui, que coisa mais legal. Tá vendo que nessa primeira parte aqui, ó, essa primeira linha, tá escrito assim, ó, time stands still. Tá vendo que tem esse S aqui, ó, do stand still? Estão vendo? Só que o que acontece? Às vezes o S em inglês é plural. Às vezes o S em inglês não é plural. E nesse caso que tá aqui, não é do plural. O que acontece? Pensa que a palavra time é uma coisa. É um it, que a gente chama. Sempre que é coisa, vai ser it. A gente tem as pessoas assim, ó. Eu, como é que eu digo eu em inglês? I, muito bem. Como é que eu digo você em inglês? You. Como é que eu digo nós em inglês? We. E como é que eu digo eles ou elas em inglês? They. Muito bem. Me conta aqui depois no chat se você já sabia dessas coisas, tá bom? E aí a gente tem, toda vez que tiver essas pessoas aqui, por exemplo, se eu falar assim, ó, eu trabalho, eu vou dizer I work. Se eu for dizer, você trabalha, you work. Nós trabalhamos, we work. Eles trabalham, they work. Eu não tenho essa variação como tem em português, tipo trabalho, trabalhas, trabalha, trabalhamos, trabalhais, trabalham. Sabe essas coisas assim? Não tem, é só você colocar work para todo mundo. Então, por exemplo, se eu falar eu como, I eat. Você come, you eat. Nós comemos, we eat. Eles comem, they eat. Tá vendo? Só que eu tenho 3 pessoas que eu vou fazer alguma coisa diferente. Que é a pessoa he, a pessoa she. Deixa eu colocar uma letra mais bonita.
a pessoa she e a it. O que é it em inglês? É quando não é nem ele, nem ela. Por exemplo, meu telefone. Meu telefone é uma coisa. Em português eu falo o telefone, né? Em português é masculino. Em inglês não tem isso. Telefone é telefone. Não tem nem masculino, nem feminino. Se eu pensar lápis. Lápis também. Lápis é uma coisa. O vasinho, como eu mostrei pra vocês. O vasinho. Tudo isso aqui é it. Tá vendo? O vasinho não é ele. É it em inglês. A caneta, o lápis não é ele. É it. O telefone não é ele, é it, tá bom? Então é isso. E aí o que acontece? Quando eu falar essas três pessoas aqui, ó, eu vou ter que colocar um S. Então, ao invés de falar work, eu tenho que falar works. Ao invés de falar it, eu tenho que falar eats, tá vendo? Com S. Por quê? Porque é assim, porque é uma conjugação. Então, toda vez que tiver he, she ou it, eu tenho que colocar o S, tá bom? É uma regra isso daqui, é uma regra em inglês, tá? Aí, olha só. Aqui eu tenho as palavras assim, ó. Time, stand still. Então, eu falei pra vocês que time é um it. E aí, tem esse stand aqui com um S, tá vendo? Ó, deixa eu pôr mais pra cá. Peraí. Tem esse S aqui, tá vendo? Então, esse S, de novo, não é plural. É só conjugação. A palavra stand significa ficar parado. Ficar. Vamos dizer só ficar. E still significa parado. Então, é como se eu falasse assim, ó. Parado. É como se eu falasse, o tempo fica parado. Para eu falar, o tempo fica parado, vai ficar time stand still. Agora, se eu falasse, você fica parado. Você fica parado, ia ficar you stand still. Sem o S aqui, tá vendo? Por que sem o S aqui? Porque quando é you, ó, não vai com o S. Olha lá que não vai com o S. Olha lá que não vai com o S. Tá vendo? Agora, se eu falar, ela fica parada. Se eu falasse, ela fica parada, ia ficar she stands still. Entenderam? Então, quando for she, he ou it, que é esse povo daqui, ó, aí vai ficar com S. Todo mundo entendeu isso? Sim ou não? Coloca aqui pra mim, tá bom? Coloca aqui no chat pra mim. Então, se eu falar, você fica parado, you stand still. Ela fica parada, she stands still, com S. Então, aqui, como uma vez que o time é um it, eu vou falar time stands com S still, tá bom? E aí, eu tenho a palavra beauty. Olha só, há muitas vezes as pessoas conhecem a palavra beautiful. Se você conhece a palavra beautiful, coloca aqui pra mim. Eu conheço, tá bom? Conta aqui pra mim. Fala assim, ó. Eu conheço, teacher. Eu conheço. Deixa eu tentar escrever aqui. Peraí. Ó. Beautiful. O que significa beautiful? Quando a gente tem essa terminação aqui em inglês, significa a pessoa tem aquilo. Então, a palavra beauty é beleza. Beleza, assim, ó, não é beleza de beleza? Não, é beleza mesmo, beleza, que a pessoa tem beleza, tá bom? Aí, se eu falar beautiful, significa bonita. Ou seja, bonita é uma pessoa que tem beleza, tá vendo? Então, quando eu colocar esse full no final, por exemplo, ó, power significa poder. Se a pessoa é poderoso ou poderosa, vai ficar powerful, ou seja, ela tem poder. Tá vendo? Então, esse full aí significa a pessoa tem aquilo ali. Beautiful, ela tem beleza, ou seja, bonita. Powerful, tem poder, ou seja, poderoso, tá bom? Então, beleza, in significa em. A palavra all significa tudo. Pode ser toda também e tudo mais. E aqui a gente tem o nosso famoso verbo to be. O que é o verbo to be? Significa a pessoa é ou a pessoa está. Então, she is significa ela é ou significa ela está. Vai significar uma dessas duas coisas. E como que a gente vai saber se significa ela é ou se significa ela está? Porque vai depender do contexto. Então, olha o que eu falo assim, ó. O tempo fica parado, não é? Na primeira linha, aqui, ó. O tempo fica parado. Time stands still. O tempo fica parado. Beleza em tudo que ela... O quê? Ela é ou ela está? Beleza em tudo que ela é. Então, a gente sabe que a tradução aqui vai ficar ela é por causa do contexto. Tá bom? E quais são as palavras do verbo to be, né? Que são as palavras do verbo to be. Pensa que sempre que eu tiver ou he, ou she, ou it, e eu quiser falar que é ou está, eu vou colocar is na frente. Então, se eu falar ele é, he is. Ele está, he is. Ela é, she is. Ela está, she is. Uma coisa é,
it is. Uma coisa está, it is também, tá vendo? Eu guardo assim, ó, antes eu confundia he com she. Aí eu penso que o homem é reto, ó o he aqui com reto, tá vendo? Ó, o H é reto, não é reto? E agora o she, ela é uma curva aqui, ó. Mulher não tem mais curva do que homem? Então pensa que she é ela e he é ele, que é reto, ó. Então he, ele, she, ela, tá bom? E além dessas três pessoas do verbo to be, a gente tem as pessoas também we, you e they. Só que com essas três pessoas, ao invés de a gente falar is, a gente tem que falar are. E é porque é assim. É uma regra. Deixa eu escrever o are bonito aqui, ó. Are. Assim, ó. É uma regra isso. Então, para falar nós somos, eu tenho que dizer we are. Para falar você é ou vocês são, you are. Eles são ou eles estão, they are. Então, isso aqui é uma regra. Isso aqui que é o verbo to be. E tirando esses três, o único que está faltando é o I am, que sempre vai vir com am aqui, que significa eu sou. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a palavra is aqui significa é ou está. A palavra are significa é, está, são, estão, somos ou estamos. E como é que eu vou saber se esse are vai significar é, ou está, ou são, ou estão, ou somos, ou estamos? Depende do contexto, tá bom? Então, se eu falar we are happy, eu já sei... Aí, voltou. Se eu falar we are happy, eu já sei que esse are aqui, vai significar nós somos felizes ou nós estamos felizes. Porque o contexto vai me ditar isso, tá bom? Então, em inglês, sempre o contexto é rei. Em tudo na vida, né, gente? Sempre o contexto é rei. Eu sempre acho que tudo é contexto é rei. Sempre você tem que olhar o contexto das coisas que estão acontecendo. Certo? Então, isso que é inglês através da música. Você tá vendo que a gente vai pegando a música aqui, ó, e a gente vai... Olha só, quer ver? Só pra vocês terem uma ideia. Isso aqui foi a nossa primeira aula, as primeiras aulas nossas da semana passada. Olha aqui. Aqui é a letra da música, ó. Vou grifar em... vou grifar em verde, ó. Isso aqui é a letra... Isso aqui é a letra, isso aqui é a letra, a letra, a letra e a letra, tá vendo? Isso é a letra da música. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu em relação à letra dessa música. É lógico que quando eu estou dando aula no nosso programa de inglês através da música, dentro da nossa plataforma, da Black Lovers Vitalícia, eu não vou escrevendo tudo assim, um em cima do outro, igual eu fiz aqui, tá vendo? Ele fica tudo organizadinho, tudo certinho. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. Olha só, quer ver como é que fica tudo organizadinho, as informações? Olha lá. Deixa eu mostrar aqui. Isso aqui é o nosso PDF da nossa aula, tá vendo? Ó, isso aqui é o PDF da nossa aula lá do programa de inglês através da música. Então, ó como fica tudo organizadinho, ó. A parte de pronúncia, a parte de explicação do conteúdo, tá vendo? Ó, a parte da escrita dos números, tá vendo? Então, tudo fica certinho, tudo organizadinho para você ir acompanhando aqui comigo, tá vendo? Ó, esse daqui eu coloquei um em cima do outro aqui na nossa aula do YouTube, só para vocês terem uma noção, ó, o que eu estava explicando aqui sobre a estrofe 3, tá vendo? Então, aqui eu coloquei tudo explicadinho, uma coisa em cima da outra, tudo retinho aqui, uma coisa depois da outra, né? Olha lá, o beauty in all she is. Olha lá, o beauty, bonito, tá vendo? Beauty é beauty, vem de beautiful, daí beleza. Daí tem uma aula gravada explicando tudo isso aqui. Tem mais de 850 aulas no nosso programa, só pra você ter uma ideia. Sempre em cima de inglês, sempre em cima da música, tá bom? E o que mais que a gente tem aqui? Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, espera um pouquinho. Deixa eu rolar aqui para baixo. Olha o que eu faço também. Para a pessoa, né? Ah, teacher, eu vi, aprendi todas essas palavras aí que você escreveu para mim. Mas eu quero saber como que eu uso na vida real, né? Então, como é que eu uso essas palavras na vida real? Aí, olha o que tem aqui, ó. Tem alguns exemplos de diálogos, tá vendo? Diálogos. E esses diálogos são diálogos da vida real. Então, a gente pratica esses diálogos também para vocês verem como que na vida real vocês usam aquilo que vocês aprenderam. E aí tem vídeos também, onde vocês repetem todos esses diálogos comigo. Depois você é uma pessoa, eu sou a outra pessoa. Aí você fala para mim, mas teacher, e aí como é que eu vou fazer para memorizar tudo isso que eu aprendi?
Bom, tem vários exercícios aqui também, quer ver, ó? Tudo isso é dentro de uma apostila, que é um livro também, isso aqui. Então, vocês podem adquirir o livro separadamente, né? Ah, teacher, eu não quero só imprimir, eu quero ter o livro também. Você pode ter o livro também, tá bom? Então, tem um exercício aqui, ó, que é o nosso story time, tá vendo? Ó, a pronúncia é story, tá bom? Quando você faz no Instagram, é story, não é history, pelo amor de Deus. Story, 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 tá bom? Então, aqui a gente tem o nosso story time. O que eu faço? Eu conto essa história, ó, todo de vocabulário da música A Thousand Years, por exemplo, tá vendo? Ó, porque A Thousand Years faz parte do nosso programa. Aí tem a tradução, aí tem umas perguntas aqui, ó, de compreensão daquilo que eu expliquei. Então, eu vou lá, leio o texto, daí tem todas as perguntas para você ver se você entendeu a história e para conseguir responder as perguntas, tá vendo? Aí tem uma pergunta de conversação também. Então, eu faço essa pergunta de conversação para você, também num vídeo, e aí você vai, escuta a pergunta, você pausa, responde com a tua resposta, tudo certinho. Dá para você escrever a resposta também se você quiser. Aí, os exercícios de prática. Ah lá, o que eu acabei de explicar aqui, ó. Tá vendo? My heart. Então, my heart é o mesmo que it, é o mesmo que uma coisa, tá vendo? Então, uma vez que ele é uma coisa, o que vai ter que ter? Vai ter que ter o S ou não vai ter que ter o S? Vai ter que ter o S. Então, eu sei que a resposta correta aqui vai ser a letra B. Ah, teacher, mas e se eu não tiver certeza se eu correspondi certo ou se eu respondi errado? A gente tem também o nosso gabarito, onde você vem aqui, ó, quantos exercícios legais que tem que fazer. Tem espaço para você colocar a resposta, tá vendo, ó? E aí tem aqui para você completar com as palavras, tá vendo? As palavras que estão faltando. A gente tá nessa estrofe aqui, ó. Time stand still, tá vendo? Ó, beauty in all she is. Então você vai escutando, porque também tem gravação só do áudio lá para você fazer esse exercício e tudo mais. E aí o gabarito, ó, tá vendo? Para você ver se você acertou, se você fez tudo certinho. E aqui no final também tem a letra completa, depois tem a tradução completa certinho, e depois tem as cifras que eu tô tocando também, ó. Eu tô tocando essas cifras aqui. Quando eu tô tocando para vocês, é isso aqui que vocês estão escutando, essas cifras aqui. Então, para você que também é da música, já tem as cifras todas direitinho, tudo caprichadinho nesse material, que você tem acesso também a comprar esse material inteiro, ó. Só dessa música, gente, tem mais de 50 páginas, olha aí. Tem 53 páginas dessa só de uma música. Então, a gente tem dentro do nosso programa, olha só que legal. A gente tem aqui, ó, só para você ver. A gente tem o nível básico, o nível intermediário e o nível avançado, tá vendo? Então, dentro do nível básico, a gente tem várias e várias aulas. Deve ter o quê? Deve ter umas 300 aulas aqui, mais ou menos, por aí. Aqui tem mais umas 300 aulas, aqui tem mais umas 300 aulas. E a gente está disponibilizando também o Viaje Comigo para você, tá bom? Então, a gente percebeu que muita gente que fazia o nosso programa queria viajar. Então, uma vez que as pessoas queriam viajar, a gente tem um módulo especial aqui, ó. Olha todas as músicas lá. Tem Shallow, da Lady Gaga, tá vendo? Ó, tem I Started a Joke, do Bee Gees. Tem Forever Young, tem U2. Olha que legal. Time After Time, da Cyndi Lauper. Quem cresceu ouvindo Cyndi Lauper? Eu cresci ouvindo Cyndi Lauper. Tem músicas mais novas também. Agora ele tá vindo pro Brasil, né? O Jason Mraz. Eu tô doida pra ir no show, mas eu não sei ainda se eu vou ou não. Então, ó, tem 57 vídeos só explicando I'm Yours. Isso aqui é mais avançado, tá vendo? E aí tem todos os vídeos explicando inglês pra viagem. É maravilhoso. Gente, esse curso, eu fui tão abençoada, assim, sabe? No sentido de que tem inspiração para ir fazendo essas aulas, para ir gravando essas aulas para vocês, com tanto carinho, mas com tanto carinho, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito, muito. E lembrando que você tem acesso vitalício. O que é vitalício? Vitalício é para sempre, pro resto da vida. Como pro resto da vida? Pro resto da vida. Por que você vai ter acesso pro resto da vida? Olha só o que a gente sempre fala, né? Então pensa que é assim, ó, quando a gente se trata de uma língua, toda língua que ela parar de ser usada, você vai perder a fluência. É impossível você manter a fluência naquilo que você não faz com uma certa frequência. Pode ser do piano, por exemplo. Quando eu era pequena, eu tocava muito mais piano. Agora eu toco menos piano. Então, eu perdi um pouco da minha fluência no piano, entendeu? Porque eu parei de praticar. Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer essa oferta especial para você, para que você nunca perca a fluência. Então, se você, vamos dizer que você quer
estudar daqui 10 anos, você vai ter um material lá. Quero estudar também daqui 20 anos, você vai ter um material lá. Então, ele vai ser para sempre seu. Você paga uma vez só e aí você vai ter acesso ao material pro resto da tua vida, tá bom? É lógico que você pode parcelar esse valor que você paga uma vez só. Quanto custa, teacher? É caro? É barato? Tem dinheiro para pagar? Como é que é? Então, é assim, ó, se você clicar aqui, eu vou deixar aqui também o link nessa live aqui, tá bom? Para você. Então, você clica aqui, ó, quero garantir meu acesso para sempre. Então, a gente tem aqui, ó, 2 preços. A gente tem preço para alunos novos e a gente tem preço para ex-alunos. Lembrando que essa é a nossa última semana, tá bom, gente? Então, é a última semana que você vai poder comprar a nossa Black Lovers vitalícia. Não deixa passar, porque depois você vai se arrepender. E eu não quero que você se arrependa, tá? Quantos alunos a gente tem? Como vocês perceberam, o curso é super extenso, né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa que é aluna vai lá e faz um tanto só do curso. Aí, acabou o acesso dela depois de um ano, porque a gente vende acesso anual. Toda vez que esse curso foi ofertado, ele foi ofertado para acesso anual. E aí, a pessoa terminou o acesso anual, ela não conseguiu terminar de estudar tudo, porque, sei lá, aconteceu alguma coisa no meio do caminho, ela não conseguiu, não sei, qualquer coisa assim. Então, você que já foi nosso aluno, você que é nosso aluno, você que ou é aluno da nossa Lovers Community, qualquer aluno que a gente teve, ou qualquer aluno que a gente tenha, você que faz parte do nosso, que a gente chama do nosso aquário, não vale ser seguidor do YouTube. Seguidor do YouTube é valor para novos alunos, porque você só me segue no YouTube, mas ainda você não é meu aluno, né? Então, para você se tornar meu aluno, lembra que depois que você se tornar meu aluno, você tem vários benefícios aí também, tá? Então, para você que já foi nosso aluno, pode ser qualquer um dos cursos, da mentoria, do inglês com música, do inglês para viagem, da Lovers Community, qualquer aluno tem o benefício de pagar 12 parcelas de R$ 196,50. Só paga 12 vezes e vai ter acesso pro resto da vida, tá bom? Então, entre em contato com o nosso suporte, eu vou deixar aqui o link também para vocês clicarem e para vocês acessarem aí para se matricular, que essa é a nossa última semana, tá bom? Para você ter acesso vitalício ao nosso programa. Então, para você que conseguiu perceber, é um curso mega completo e é super leve, é super eficiente, é super divertido aí para você praticar muito, tá bom? E aí eu tava mostrando aqui para vocês, né, ó, tudo que a gente aprendeu. Então, olha só o que a gente aprendeu na semana passada aqui de forma gratuita aqui no YouTube. E tem muito mais, é lógico, dentro do nosso programa. Então, a gente aprendeu tudo isso aqui, ó. Expliquei para vocês as WH questions. Peraí. Expliquei para vocês as cores dentro do contexto que a gente estava aprendendo. Expliquei para vocês os modais. A gente viu exemplos de perguntas. A gente praticou junto. A gente falou um pouco sobre o verbo to be. A gente viu a parte de plural, plural regular, plural irregular. O que as pessoas usam erroneamente. Como que eu faço para falar certo. E aí a gente viu também o refrão dessa música que foi aqui. E a gente viu todos os dias da semana. A gente viu todas essas questões. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu aqui em 2 estrofes, né? Aqui, ó, como ler os números, como falar no imperativo. Vixe, foi muita coisa. Muita coisa mesmo. E essa aqui é a nossa aula de hoje aqui, então, tá bom? Só para você ter uma ideia o tanto de coisa que a gente aprende em relação à música, né? Tudo que dá pra gente aprender aí em relação à música. Bom, vamos ver um pouquinho então da parte de pronúncia disso aqui agora? Vamos? Você da sua casa, eu da minha casa? Então, o que nós vamos fazer? Olha só. Pensa que sempre que tiver a letra E no final, igual a palavra time, tá vendo que tá escrito time com E no final? Você vai cortar esse E aí, como se ele não existisse. Então, em vez de eu falar time, eu vou falar time. Tenta falar time. Time. Muito bem. E o T, ele é um pouco mais soprado do que em português. Então, vai ficar time. Time. Muito bem. E aí eu tenho time, stand still. O que você não pode fazer? Não pode colocar um I na frente desse S aqui. Porque a nossa vontade é falar stand. Mas não tem um I aqui, tá vendo? Então, para você fazer isso, tenta juntar esse S pra cá, ó. Que daí fica mais fácil de você pronunciar. Então, vai ficar times. Tenta falar times. Times, ten, stand. Aqui, ó. Times, stand. Times 10. Muito bem. E aqui o que acontece? Essa letra é igual a essa daqui. Quando a gente tem a mesma letra, a gente não pronuncia ela 2 vezes. Então, a gente não vai falar time, stand, time, stands, still. A gente não fala isso. A gente vai falar time, stand, still. Tenta falar time, stand, still. Time, stand, still. De novo. Time, stand, still.
Mais uma vez. Time, stand still. Última vez. Time, stand still. Muito bem. Aí ele vai dizer assim, ó, beauty. Tenta falar beauty. Esse som de T aqui vai ficar um som de um R, ó, beauty. Isso, beauty in all. E aí, acaba com uma consoante, começa com uma vogal. Sempre que acabar com uma consoante e começar com uma vogal, você junta as duas palavras. Então, vai ficar beauty in all. Fala in all. In all. Isso, beauty in all. Beauty in all. Isso, she is. She is. E esse is aqui, ele é bem metido. A gente não fala she is. A gente fala she is. Como se a gente fosse tipo snob, assim, ó. She is. She is. Muito bem, she is. Vamos repetir de novo? Time stand still. Beauty in all she is. Beauty in all she is. Vamos de novo. Time stand still. Vai lá. Time stand still. De novo. Time stand still. Mais uma vez. Time stand still. Muito bem. Mais uma vez. Peraí, deixa eu colocar aqui o microfone mais pra baixo pra pegar o violão. Ó. Time stand still. Time stand still. Time stand still. Time stand still. De novo. Time stand still. Mais uma vez. Time stand still. Mais. Time stand still. De novo. Time stand still. Por que é necessário falar tantas vezes, teacher? A gente nem falou tanto o suficiente ainda. Pensa que a gente aprender a pronunciar é igual aprender a nadar. Não adianta ver os outros nadando. A gente tem que nadar. Então, para pronunciar a mesma coisa, eu tenho que pronunciar. E quanto mais eu pronunciar, mais fácil vai ser para eu conseguir guardar essa pronúncia. E melhor vai ficar minha pronúncia também toda vez que eu estiver falando com alguém. Entendeu? E aí, a próxima vai ficar beauty in all she is. Beauty in all she is. Beauty in all she is. De novo. Beauty in all she is. De novo. Beauty in all she is. 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 Vamos tentar as duas? Time stand still. Beauty in all she is. Vamos devagar, né? Time stand still. Beauty in all she is. 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 Conseguiu? Conseguiu? Tomara que você tenha conseguido. Ó, para você que já assistiu todas as aulas, né? A primeira vai ser essa aqui, ó. Vamos tentar ler, vamos tentar ir pronunciando junto comigo aí, tá bom? Mas você vai conseguir se você... como é que eu posso dizer? Se você assistiu a nossas aulas da semana passada. Caso você não tenha assistido nossas aulas da semana passada ainda, volta aqui no YouTube e assiste as aulas, tá bom? Porque daí vai ter a explicação correta, certinha aí pra você, para que você consiga fazer a pronúncia toda certa comigo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, ó, que vai ser melhor. Peraí, vou pegar aqui, ó, que daí tem a letra, a cifra e a tradução.
A letra e a cifra não tem, né? Só tem a cifra aqui, ó. Peraí. Pera. Eu rolo pra baixo depois, tá bom? Então vamos lá. A gente faz essa aqui primeiro, depois a gente rola pra baixo, tá? Então se você já assistiu comigo, você vai conseguir cantar, tá? Eu vou mais devagar do que o normal, tá? Vai lá. Heart beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. Agora vamos pra próxima. Vai lá. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. E agora as duas que a gente viu hoje. Agora vai. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. Essa vai pra próxima aula. Gente, me conta aí se vocês gostaram. Me conta se esse estilo de metodologia faz sentido pra você. Olha só que legal. Esse aqui é o nosso programa lá do Inglês com Viagem, tá vendo? Lembra que eu falei que tem a apostila também impressa? Então aqui vocês têm, ó, todos os exercícios pra fazer, parte de imigração, tá vendo? Tá muito caprichado. E esse material fica disponível pra vocês também, caso vocês queiram adquirir esse material impresso, vocês têm a possibilidade de, tá bom? Ele tá muito lindo, tá muito caprichado, tá muito, muito, muito bacana. E além desse programa do Viagem Comigo, né, impresso, vocês também têm o programa de inglês através da música impresso também, para vocês adquirirem aí como material de vocês. Tá bom, pessoas bonitas? Então, ó, se você tá com dúvida ainda, manda mensagem pro nosso suporte. Eu vou deixar o número do suporte aqui embaixo também para você entrar em contato. Se você tá chegando agora, teacher, não sabia nem que tava tendo essa Black Lovers vitalícia. Pois é, a gente tá na última semana já. Fecham as vendas, né, nesse final de semana. Então, corre, tá bom? Não deixa para depois, acho que é sexta-feira, o último dia, que a gente vai estar com esse material disponível para vocês comprarem de forma vitalícia, tá bom? Então, não perca a oportunidade de ter esse material de forma vitalícia, porque é realmente onde faz toda a diferença aí para você ter acesso a estudar toda vez que você quiser, manter tua mente saudável. A gente sabe que uma mente saudável é uma mente que está sendo usada, né? Então, muitas vezes a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo menos coisas com a nossa mente e isso tudo vai afetando negativamente aí nossa parte cognitiva. Então, não deixe isso acontecer com você. A gente tem casos na nossa família que está acontecendo, é muito triste, né? A gente vê muitas vezes a mente atrofiando da pessoa, porque a pessoa acabou não usando, né, tanto aí, depois que foi envelhecendo, foi deixando para trás e não foi usando a mente de uma forma saudável. Aí é um músculo, né, como qualquer outro músculo. Então, pelo amor de Deus, não deixe isso acontecer com você, tá bom? Mantenha uma vida saudável, mantenha uma mente saudável. É bom para você, é bom para as pessoas que vivem do teu lado, é bom para todo mundo, tá bom? Um beijo gigante para você. Não fique com medo, pelo amor de Deus. Dê o teu passo. A gente não diz nem que é o primeiro passo, né? Dê teu passo, faça a tua parte. Deus faz a parte dele, eu faço a minha e você faz a sua, tá bom? Um beijo gigante pra você e a gente se vê de novo amanhã no mesmo horário aqui pelo YouTube ao 12:30. Eu vejo você amanhã. Um beijão. Bye bye. See you guys. Take care. See you. Bye bye.